que o Senhor tenha liberdade para encher o meu espírito com o teu poder, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus? Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Pode se sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus, né, meus irmãos? Vamos entrar na palavra. Você vai abrir tua Bíblia lá em livro de Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículo 1, tá bom? Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Quando Adão e Eva quando pecaram lá no jardim do Éden, vamos fazer um exemplo. É como se houvesse uma luz sobre Adão e Eva e o pecado trouxesse a morte, que a Bíblia diz. A luz que havia no Adão e Eva se apagasse. Amém? Ou seja, a partir daquele momento passaram a estar em escuridão. Quando o Senhor Jesus ele veio com um propósito: reacender algo que havia sido apagado por causa do pecado. Quando uma pessoa está andando em escuridão, você pode observar isso. Não sei se você já andou por essas rodovias à noite, e de vez em quando, algum mau contato que você faz, você apaga as lanternas, some, não é? O asfalto desaparece, porque não tem iluminação. Na cidade, você tem muitas luzes, então você consegue enxergar mesmo com o farol apagado. Onde que o Márcio mora lá? Se sair de noite, apagar os faróis, você não sabe onde está indo, sabe? Não tem como, né? No sítio, lugar que não tem luz. E é desse jeito, de vez em quando eu tenho esse hábito. Vem farol, às vezes você muda, você faz um teste, você apaga, a estrada some totalmente. Assim, muitas vezes, é a nossa vida, quando nós estamos de alguma forma apagados espiritualmente. Só que a Bíblia diz que Deus ele te transportou do reino das trevas para o reino da luz, do amor de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que a tua vida ela brilhe. Amém? Como assim? Aonde estiver a sua vida, outras pessoas possam olhar para você e ter uma referência. Pessoas, quando elas estão perdidas, sem direção, como eu falei, um carro no lugar que não tem iluminação, ou você no lugar que você não tem iluminação, automaticamente você precisa de uma luz que te direciona, que te guia. Amém? E quem é essa luz, pastor? Aquela pessoa que aceita Jesus. E a Bíblia diz assim para nós, no 61, levanta-te e faz o quê? E resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Ou seja, toda pessoa que ela se levanta, ela começa, quando eu falo se levantar, é a pessoa sair do pecado, da escuridão. Quando eu falo pecado, não estou me referindo ao ato de ser pecador. Toda pessoa ela é pecadora, por natureza ela já é. Outro dia alguém falou para mim: pastor, uma criança é pura, não tem pecado. Todos nós nascemos em pecado. Uma criança ela já nasce com a natureza do pecado. Amém? É por isso que ela precisa conhecer Jesus. Mas eu não posso ir lá então e batizar ela? Como é que ela pode se livrar de algo que é dela, na natureza? Ela tem que reconhecer isso um dia. Amém? Mas ela tem uma vantagem. Por ela não ter consciência, ela está como? Protegida por Deus. Conseguiu entender? Então, se uma criança ela não tem consciência do pecado, ela está protegida. Por isso que uma criança se batiza depois que ela atinge lá um certo momento que ela é capaz de entender quem é Deus. Aí ela pode renunciar a qualquer coisa errada. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero chegar é, quando você sai de um pecado, de uma vida pecaminosa, de uma vida errada, a Bíblia diz que a glória de Deus ela começa a vir sobre a tua vida
e ela começa a brilhar sobre você, ela começa a resplandecer. Nesse momento, ao invés de você estar na escuridão, você passa de alguma forma ali a se tornar também luz de Deus. Diga graças a Deus. Amém? Pastor, e com essa luz que vem brilhar sobre nós, o que acontece com as nossas vidas? Ezequiel capítulo 2, versículo 1, vamos lá? Então nós precisamos nos levantar, amém? O que acontece quando nós nos levantamos? Posso ler? Quem achou, diga amém, Jesus. E disse-me, filho do homem, faz o que, igreja? Põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, Deus não vai falar comigo se eu estiver prostrado. Amém? Se eu estiver prostrado, caído. Claro, existem exceções que você... Quando a pessoa é contenciosa, ela vai tentar buscar exceções. Mas, claro, Deus ele pode falar com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Mas ele diz para a gente estar de pé. Por quê? Quando uma pessoa ela está caída de alguma maneira, pelo pecado, pela iniquidade, ou por qualquer sentimento que seja errado, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade muito grande para discernir e entender a voz de Deus. Amém? Ela não vai conseguir discernir a voz do Senhor. Aquilo vai se tornar algo muito difícil para ela. Um exemplo disso, quando o pecado está em nós, deixa o marcador, eu volto aqui já. Isaías 59, 1 e 2, só para você entender. A própria Bíblia diz, ó, se não quiser acompanha só no monitor comigo que é rapidinho, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para não poder. Agora lê comigo, ó. Mas as vossas, o que elas fazem? Ela faz separação entre nós e Deus. E o que o pecado faz? Ele cobre os vossos rostos, não é? Para que não vos ouça. Se Deus não consegue ouvir a tua oração quando o pecado está entre você e Deus, como que você vai ouvir então a voz de Deus quando você está também coberto pelo pecado? Quando eu estou prostrado debaixo da natureza do pecado, ou seja, nem eu vou conseguir ouvir Deus e nem Deus consegue ouvir minha voz. Ou seja, ficamos ali paralisados por uma barreira entre nós e Deus. E por mais que as pessoas não entendam, se Deus ele pudesse falar conosco prostrado no caminho errado, tudo, ele não mandaria a gente ficar de pé. Então quando Deus ele nos fala para ficar de pé, nos manda nos levantar, é porque é o único jeito que tem Deus de fazer algo na tua vida ou usar a tua vida. Diga graças a Deus. E uma coisa interessante, quando a Bíblia diz que Deus ele quer que você se levanta, eu fico pensando muitas vezes, tem gente que passa por nossas vidas e a única luz de Deus que ele vai conseguir ver, ou ele vai conseguir compreender, talvez por toda a vida dele, pode ser essa luz que Deus falou que nasceria sobre você. A glória de Deus que nasce sobre você. Outro dia alguém falou para mim assim, pastor, mas e aí, tem tantas referências boas? Tem. O mundo tem muitas referências boas. Você pega o missionário R.R. Soares. É um exemplo, não é verdade? Sim ou não? Você vê ele no púlpito pregando. Mas a grande verdade é que você não viu o missionário ainda quando queimaram o feijão dele. Concorda comigo? Você não tem essa proximidade dele. É verdade ou não é? Você ainda não viu ele quando ele foi fechado num trânsito. A reação que ele vai ter. E assim eu me refiro com qualquer pessoa. Mas existem pessoas à sua volta que elas veem quando você é fechado num trânsito. Vê ou não vê?
Elas percebem você quando o feijão da tua casa queima. Ela está do teu lado, está próxima de você. Você está entendendo? Existem pessoas que elas vão ver você ser provocado. Não vai ver o missionário Soares ser provocado, ou qualquer líder espiritual. Porque a visão que ele tem é mais aqui dentro da igreja. E a luz de Deus, muitas vezes, ela vai estar sobre você como exemplo. Quando você não está caído, não está prostrado, a luz que há na tua vida, diante dessas situações do dia a dia, ela vai trazer para outras pessoas uma referência, vai ou não vai? Sim ou não? E através daquela pessoa ali perto de você. E aí eu falo num caixa de supermercado, aí eu falo com aquele vizinho que te perturba, aí eu me refiro com aquela pessoa que incomoda você. E às vezes quando a gente está ali coberto pelo pecado, o sentimento que vai vir não vai ser do alto, vai vir um sentimento terreno. E o sentimento da carne, ele é maligno, ele é terrível. É verdade ou não é? Uma pessoa possuída pela carne, ela vai ter uma reação. A pessoa possuída pelo poder de Deus, ela vai ter outra. É verdade ou não é? E muitas vezes esse exemplo, essa luz, é o que vai trabalhar na vida das pessoas. E às vezes você nem percebe isso, às vezes você está no teu dia a dia e você não sabe, mas às vezes tem pessoas que elas só conheceram Jesus ou algo de Deus por causa de uma reação que você teve. Uma reação que você teve. Amém? Outro dia eu falava aqui dos próprios irmãos. Jair me contou, né, seu Jair? Um dia o senhor me contou que o senhor estava com aquele problema do câncer, não foi? E ele passou, entrou na igreja, o irmão Tadeu orou para o senhor, não foi? O senhor ficou curado, não é isso? E até hoje, quando faz, está tudo bem, não está? Outro dia eu conversava com o irmão Tadeu não sabia. Ele não fazia ideia que o irmão Jair tinha sido curado através daquela oração, ele nem se lembrava. Mas onde que eu quero chegar? Aquele dia havia uma luz sobre o pastor Tadeu, que era naquela época que estava ali de pastor. Ele nem sabia, mas havia uma glória, uma luz sobre ele que estava trabalhando na vida dos outros. Por isso que é tão importante você entender que quando você está realmente de pé, ainda que você não veja, não perceba, não está vendo ninguém, mas aquela forma de viver conforme a palavra de Deus, ela vai trabalhando na vida de um, na vida de outro, na vida de outro. Você não vai saber disso, mas aquela luz sua vai estar guiando o irmão aqui, o irmão lá. E se eu começasse a perguntar, talvez todos vocês tenham um bom exemplo de alguém de Deus, que talvez elas não saibam que existe esse bom exemplo, mas a luz que estava em você, ela transmitiu para aquela outra pessoa um exemplo. Mas olha só, quando a gente está caído, quantos maus exemplos também nós damos. É verdade ou não é? Por isso que o pecado ele impede. Então quando uma pessoa está coberta pelo pecado, aquele efeito é o contrário. Aquela escuridão que está sobre a pessoa, muitas vezes ela desencaminha pessoas da presença de Deus. Está entendendo isso? Então volta lá mais uma vez, Ezequiel 2:1, ele fala para nós: põe-te em pé e falarei contigo. Quando você está em pé, a hora que você está no momento complicado, você não vai fazer o que a tua carne manda, porque como você está em pé, a voz de Deus vai te direcionar no teu coração. E Ele vai te mostrar o caminho que você deve ter. E às vezes tem decisões que nós tomamos nessa vida erradas. É verdade ou não é? Quantas vezes você tomou decisões erradas? Quantas vezes você já escolheu uma porta que não deveria? Quantas vezes a resposta que você deu foi a resposta errada? Não era para ser aquela resposta. Por que a gente dá essas respostas? Porque às vezes a gente está distante de Deus, mas se eu estiver de pé, Ele vai falar comigo. Deixa eu mostrar algo mais para você. Isaías 52, versículo 1. Isaías 52, 1. Vou te mostrar uma das coisas também que acontece. Toda vez que o pecado vai acontecendo, é como se o coração da pessoa fosse enrijecido, endurecido, e aquele brilho que há dentro da pessoa fosse apagado.
Só que o interessante é que você não precisa sujar algo para poder aquilo ficar sujo. É verdade ou não é? Igual poeira. Você olha, você não vê poeira, vê? Mas ela está ali. Tá ou não está? E se você tiver algumas peças de metais, com o tempo você vai ver consequência daquela poeira. Não vai? O que acontece? O ferro, por exemplo, enferruja. Não é assim? Ele vai enferrujando. Quem já morou no litoral, na praia, a maresia, você não vê a maresia, mas ela está lá. E chega uma hora que você olha para as peças de metais, está tudo enferrujado, corroído. Eu tive um carro quando eu fui pastor de Santos. Um dia eu fui arrumar um negócio da bateria, só estava quase a bateria caindo já. Porque era perto da praia, ficava aquela areia. A lata que segurava já estava caindo. O carro era bonitinho por fora, irmão, mas já estava tudo corroído por dentro. O que é aquilo ali? A sujeira, o pecado, ele faz isso. E aí a Bíblia diz assim para a gente, ó, desperta, desperta. E ele manda você fazer o quê? Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas fortalezas, ó Jerusalém. Quando uma pessoa, ela começa a brilhar, ela se levanta, ela começa a ser revestida de fortaleza, de força. E aí a Bíblia diz assim, ó, cidade santa. Por quê, igreja? Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Olha o 2. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, e solta das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Quando ele fala para soltar disso, são exatamente daqueles pecados que vêm, que vai entrando no coração e vai endurecendo um coração. Ele vai endurecendo você. A Bíblia mesmo cita que a prata, para você poder manusear ela, você precisa tirar a sujeira dela. Quanto mais pura a prata for, mais maleável ela é. Quanto mais sujo, mais difícil fica. Não é assim? E assim é com tudo. Então, às vezes, nós estamos ali presos a coisas que não entendemos. E como eu falava agora há pouco, tem muita gente que ela só vai conhecer Deus através de exemplos que estão próximos dela. Aí você pega, por exemplo, um casal. Tem casal que um destrói o outro por causa dos pecados que há no meio deles. Outro dia alguém me perguntava da bebida. Pastor, por que beber é pecado? Por que usar maconha é pecado? Aí até um pregador dizia outro dia, né? Se você tivesse um filho, por exemplo, ele fosse fazer uma cirurgia do coração, algo sensível, pontual, mas ele gostasse muito de bebida, amém? Mas ele falou, eu vou beber só socialmente, até para me sentir um pouquinho mais livre. Você entregaria teu filho para essa cirurgia, sim ou não? Entregaria ou não? Você pediria um que não bebe nada, ou não? O que vocês fariam? Ah, deixa ele beber, pastor, vai fazer melhor, é isso? Quem não deixaria aqui fazer a cirurgia do filho? Vocês não permitiriam? Mas se ele falar para você que ele se sente até melhor, você fala, está amarrado, né, irmão? Você imagina você estar num avião também, e de repente o piloto sai, vai lá no banheiro e você começa a sentir um cheiro meio de mato queimado. Aí daqui a pouco tem aquela turbulência. Você ficaria em paz ou não? Você ia ficar meio preocupado, não ia? Todo mundo gritando e o cara está lá, né? Não, tô de boa, né? É só a descida. Você não ia ficar tranquilo, ia? Você não ia querer esse voo para você. Mas você já entendeu que às vezes a gente assume os mesmos erros como algo natural. Se ele não serve para uma cirurgia, não serviria para qualquer imperícia que você tivesse que lidar, por que ele vai servir então para a tua vida com Deus? Quantas vezes uma família não se acaba por causa da bebida? Quantas vezes uma pessoa não desenvolve doenças por causa da bebida? Não é verdade? Só que esse mau exemplo arrasta outros.
Porque se a pessoa te vê bebendo, fala você é de Jesus e te vê bebendo, outras pessoas também vão beber. Quantas pessoas não chegam às vezes para a gente na igreja e falam, pastor, mas tem gente da igreja que faz isso, faz aquilo. Você fala, não é porque a pessoa da igreja faz que você vai fazer. A grande questão que você tem que pensar é, ele mandou eu sacudir o quê? O pó e me levantar. Então não importa se o Cláudio estiver sentado no pó, Deus falou para mim, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso me levantar. E às vezes a gente acaba seguindo caminhos errados, não é verdade? Porque às vezes um exemplo errado. Mas ele não, ele fala para você, solta as ataduras do teu pescoço, seja do vício, seja do álcool, seja da prostituição. Eu me lembro em 2008, eu conheci um casal, atendi um casal. Esse casal, eles estavam casados nessa época, mais ou menos uns 3 anos. Não vou entrar totalmente na história, mas vou contar por cima para você. E eles entraram um dia no escritório para conversar. A moça estava brava com o marido por causa de uma coisa que aconteceu com a família dela. E ela virou e falou assim, mas a irmã dele está errado, o que ela faz é errado. Era o que ela fazia na casa dela que ela discordava. E ela acabou usando uma palavra muito grosseira, pesada para ela. Quando ela falou, o moço vira para ela e fala assim, você é que não presta. Ela olhou, como assim? Ele falou, você fez isso e aquilo comigo. Aí você dá uma de santo. Aquele dia aquela mulher se calou, parou. Eu vi o moço na igreja voltar, ela eu nunca mais vi. Ela tinha alguns cargos importantes, ela tinha alguns grupos que ela tomava conta. Eu nunca mais vi ela. Aquilo envergonhou-la profundamente. Havia uma cumplicidade entre os dois. Amém? Um dia foi quebrado. Quando você quebra alguma coisa, você pode falar, pastor, quebrou, mas ninguém sabe, é um segredo. Mas aquele do qual você precisaria de todo o respeito, um dia não vai te... Não estou falando do lado espiritual, estou falando do quê? Só do social do convívio. É verdade ou não é? Quem ficou humilhado? Ela. Foi ou não foi? O que ela ouviu dele foi terrível. Ela não esperava dele. Mas pastor, por que isso daí? Quantas pessoas não vão carregar dúvidas por causa de uma postura que uma pessoa tem diante daquela situação? E talvez nunca ela vai conseguir a confiança da outra pessoa por causa de algumas posturas. Então quando a Bíblia fala para você soltar das ataduras do pecado, é porque ele vai te trazer alguma complicação um dia. Mas qualquer pessoa que ela fica na palavra, ela nunca vai ser envergonhada por aquilo ali. Como é que ele ia falar alguma coisa para ela? Ou vice-versa, os dois estavam errados. Amém, igreja? Mas você viu? O pecado sempre vai te trazer algum tipo de constrangimento, algum tipo de consequência, algum tipo de destruição. E quando Deus fala para você se levantar, sacudir o pó, Ele está dizendo para você, não permita que essa sujeira te aprisione. Tem muitas pessoas que a vida dela está para dar aquela guinada, vai para frente, mas Satanás faz o que por aquela corrente que está no pescoço dela? Arrasta ela e traz de volta. E aí você fala, puxa vida, por que Deus não me abençoou? Ele falou, sacode o quê? O que ele mandou fazer? Sacudiu o pó, tira. E ele fala, levanta-te. E aí sim, você se assenta. E aí ele fala, solta das ataduras do teu cativa, filha de Sião. Eu não estou falando aqui para você julgar ninguém. Eu estou falando aqui para a tua liberdade na presença de Deus. Amém? Por aquilo que Deus ele quer fazer na tua vida. E aí ele diz no 3, ó. Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido. Também sem dinheiro sereis. O que Deus está dizendo é que Ele te resgatou. Mas Ele te resgatou para quê? Para você se levantar, quebrar aquela prisão que havia sobre a tua vida e a sua vida passar a brilhar. Diga graças a Deus. Então você foi chamado para quê? Para ter o brilho de Deus sobre você. Fala para quem está pertinho de você assim, fala, Deus chamou você para brilhar. Amém?
E quando fala brilhar, não é só espiritualmente. Porque aquilo que Deus faz na tua vida espiritual, Ele vai refletir nesse mundo. Uma pessoa que ela é próspera da alma dela no lado espiritual, ela vai ser próspera fisicamente, financeiramente. Uma pessoa que ela tem uma saúde espiritual boa, ela não é uma pessoa confusa, que ela não tem firmeza na palavra, ela vai ser uma pessoa também saudável fisicamente. Ela vai ser uma pessoa firme e determinada. Ela não vai aceitar o mal na vida dela. E dessa forma ela é liberta. Voltando a Isaías 60 novamente, volta lá Isaías capítulo 60. Vamos ler mais uma vez. 60. Ele fala então, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua, e a glória do Senhor vai, ou seja, então ele quer brilhar, mas aquele pó da sujeira espiritual impede de brilhar. Você quer ver um exemplo? As irmãs mesmo aí, de vez em quando, não falam que o cabelo está sem brilho porque não foi lavado? O homem não entende nada disso. O homem olha para o teu cabelo e fala assim, para mim está normal. Quer ver, Luciano, você percebe quando está sujo? Não, né? Você percebe, Cláudio? Você percebe, Márcio? A gente só sabe que o povo fala, né? É verdade ou não é? O homem não vê nada também. Você olha na casa, está tudo limpinho. A mulher vai lá passar a mão assim, não é? Está tudo sujo. Mas é verdade. Mas onde que eu quero chegar? Mas aquilo ali impede, não impede? Não parece. Mas você fala, mas por que está sujo? Está sujo. Às vezes não é em relação a cabelo. Peguei um exemplo simples que você vê no dia a dia. Mas tem gente que às vezes, aquela, como eu falei, a própria poeira da casa. Você olha para casa e faz assim limpinho. Mas tem uns que já chegam em casa, quando o filho vai fazer limpeza, já sai até procurando, já faz na maldade mesmo, né? Vai lá, passa a mão onde sabe que não foi limpado. Não é assim? Parece que a casa está limpa, né? Mas que passa a mãozinha assim, sai toda aquela sujeira. Eu me lembro que foi em Curitiba. Eu ia mudar no lugar, eu pedi para a moça, falei assim, você faz a limpeza antes de mudar. Ela foi lá, disse que passou, lavou, fez tudo. E a hora que eu fui entrar, entrei com os negócios, eu joguei o blazer em cima da porta. Quando caiu, já caiu tudo sujo, irmão. Uma sujeira, com a teia de aranha grudada. Ela olhou assim, ficou sem graça na hora, sabe? Ou seja, ela tinha limpado uma grande parte. Mas exatamente no azar dela, no lugar que eu acabei jogando o blazer, não é? Acabou pegando e saindo a sujeira. Por quê? Pequenas coisas impedem o brilho. Você está entendendo? Aquilo vai impedir essa luz de Deus de resplandecer. Quando as pessoas olham para você, elas não conseguem ver o que Deus queria mostrar através da tua vida. E aí vai trazendo consequências. O exemplo disso, versículo 2, olha o que ele diz depois. 2. Porque eis que as trevas fizeram o quê? E cobriram, não cobriram? Quando você anda por aí, você vê pessoas caídas, prostradas. Outro dia, não devia falar isso aqui não, mas eu vou contar. Eu catei um vídeo que me mandaram, dessa parte da guerra mesmo agora, o pessoal fazendo ali, matando pessoas. E mandei para um pregador. Acabei compartilhando com ele. Quando eu compartilhei para ele, ele escreveu embaixo assim, kkkk. Eu falei, ele não entendeu, ele não viu. Eu falei para ele, você ri? Ele falou para mim assim, eu tenho uma visão diferente da sua. Ele falou, eu acho que tudo está errado ali. Mas eu fiquei um pouquinho assim, preocupado. Eu falei, se fosse bandidos ali, e estivesse sendo sacrificados, eu não iria rir, mesmo que fosse pessoas que estivessem devendo. Concorda comigo? Você não fica feliz, fica? A gente não fica feliz. Mas aquele pastor, a risada dele, o riso dele me incomodou um pouco. Eu fiquei preocupado. Eu considero ele um amigo. Eu comecei a me preocupar um pouco. Eu falei, se fosse eu numa situação complicada, será que ele talvez daria essa risada? E você começa a pensar, a escuridão, de alguma forma, ela tem cobrido a terra. E ela tem atingido crente, pastores, pessoas.
E as pessoas olham, elas não se importam mais realmente com aquilo que deveria. Muitas vezes elas estão correndo de um lado para o outro, preocupadas só com a vontade delas. E às vezes uma está ali caída, prostrada, que precisa de ajuda, ela não consegue ver, precisa de oração, ela não ora. Você está entendendo? E o que eu estou falando não é para expor o pregador, só para você entender. Que muitas vezes você pensa assim, não, mas quem está assim é o povo do mundo. Não. Até dentro das igrejas mesmo, as pessoas estão diferentes. As pessoas não têm mais, às vezes, o respeito, não têm mais o cuidado. É verdade ou não é? Vê você se perder, ela ri da desgraça, ela ri daquele que se desviou, ela ri daquele que caiu. Ela ri quando ela vê um crente que foi de Jesus e está tomando cachaça pela rua. Ela debocha quando vê aquela que cresceu dentro da igreja, às vezes no meio de um tempo, fala carnaval, essas festinhas. E às vezes ela debocha, e aquela lá está assim, está de tal forma. E você às vezes vê um riso. E na verdade, aquilo ali era para preocupar a gente. É verdade ou não é? Se a luz de Deus está sobre a tua vida, você deveria olhar para aquela pessoa e falar, Jesus, o que está acontecendo com aquela vida? Podia ser alguém da tua família que você lutou tanto para se converter, para ganhar. É verdade ou não é? Mas as trevas cobriram. E aí ele diz, e a escuridão cobriu o quê? Os povos. Só que Deus, ele tem uma expectativa, olha o que ele diz. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo. E a sua glória se verá sobre quem? Então, por isso que é tão importante você estar de pé, você sacudir o pó. Por isso que é tão importante você ser a diferença. Porque essa pessoa que está na escuridão, que está perdida, que ela talvez precisa novamente de uma referência, ela vai ver através de quem? Da tua vida. Ah, pastor, mas ela está perdida porque ela quer. Esse está caído porque ele quer. Irmão, o pecado ele endurece as pessoas. Uma pessoa desviada, você pode chegar para ela e falar assim, não, vamos buscar Jesus. Ela fala, eu conheço a igreja. Claro, ela vai culpar, diz que ela se desviou por causa de um, porque desviou por causa do outro. Não é assim? Não concordo, eu acho que se desvia por causa do pecado. Mas as pessoas julgam alguém. Mas entenda, o que Deus espera de mim e de você é que a glória dele possa fazer o quê? Surgir sobre a tua vida. Então a pessoa olha e fala que aquele está errado. Mas ela olha para a tua vida e fala, esse aqui ele anda com Jesus. E olhando para a tua vida, ela também volta para Jesus. E olha o que ele diz no terceiro que acontece quando você se levanta. E as nações caminharão a tua... E os reis ao resplendor que te nasceu. Ou seja, igreja, quando você tem o brilho de Deus, a luz de Deus começa a brilhar na tua vida, logo, logo a tua família começa a caminhar por causa da tua luz. Pessoas que estavam perdidas, que conhecem a tua vida, eles vão começar a caminhar por causa do resplendor de Deus que está sobre você. Amém? Ah, pastor, mas o mundo está tudo no pecado. Tudo bem. Mas a questão é, o resplendor de Deus está sobre a tua vida? As pessoas estão tendo essa referência sobre você? Ô pastor, eu vou falar a verdade, quantas vezes a mulher começa a vir na igreja, não é verdade? O marido ele é cachaceiro, ele é bebum, é viciado em jogos, e um tempo passa, ela ganha ele, quando vê, ele está na igreja. Ele foi por causa da luz de quem? Que estava sobre aquela pessoa que estava perto. Outras vezes, às vezes o homem, a gente fala que a mulher se converte mais, mas tem mulher que não, tem mulher que é mais difícil, né, irmão? Tem mulher que o coração é mais fechado. Tem ou não tem? Não tem? A irmã está confirmando, tem mulher que realmente é coração duro. Tem mulher que ao invés de levar o marido, ele ainda tira ainda. Ela fala assim, você só vive dentro de igreja. Tem também. Mas quantas vezes uma mulher não se converte por causa da luz de Deus que está sobre aquele homem? E ela vai olhando, ela vai observando, ela começa a achar que o caminho dela está bom, só que vai chegar um dia que ela vai olhar o resplendor sobre a vida dele e vai ver que as coisas dão certo na vida dele. E um dia ela fala, eu vou também para esse caminho. É verdade ou não é? Só que isso não é só dentro de casa. Quando a tua vida está correta com Deus, isso acontece no lugar que você trabalha. Como eu falei, às vezes a única luz que aquele patrão vai ver é o que está sobre a tua vida.
Talvez aquele cidadão que está vivendo no erro, a única luz que ele vai conseguir ver nesse mundo é a luz que está brilhando sobre você. Mas se a que brilha sobre você estiver apagada, como é que essas pessoas vão chegar a Jesus? Como que elas vão se converter? Como que elas vão caminhar pela luz de Deus, se o resplendor que Ele colocou sobre mim não existe mais? Então, igreja, Deus está chamando você para você estar como? De pé. Amém? Para você sacudir o pó e você se colocar de pé. Diga graças a Deus. Um pouquinho mais à frente, Mateus capítulo 5, versículo 13. Olha o que Deus fala sobre a tua vida. Olha o propósito de Deus para você. Vós sois o quê? O sal da terra. Eu não sei quem outro dia postou ainda algo assim, dizia: o sal, você nunca percebe a importância do sal. É verdade ou não é? Fala para você, você quer um pacote de sal para você? Você vai falar, fazer o que com o pacote de sal? É verdade ou não é? Mas cozinha sem sal para você ver, irmão. Aí a pessoa fala, essa comida está meio estranha, né? Está ruim. Eu fui uma vez no churrasco de um cidadão, ele fez o churrasco, ele não usou sal. Já comeu carne assada sem sal? Irmão, vou falar para você, eu gosto de carne. Ah, não consegui comer a carne. Quando eu me lembro, sinto até hoje aquele cheiro meio estranho que ficou da carne sem ter sido temperado. Terrível. Mas você percebe que a ausência desse sal, ele causa uma diferença muito grande. Você está entendendo? Talvez a tua vida se olhe e fala assim, pastor, o que está mudando na minha vida eu andar com Deus? Parece que nada. Mas quando a tua vida não está ali, tem uma diferença muito grande. Ou seja, o sal ele é importante. Então a Bíblia diz, mas se o sal se tornar insípido, ou seja, se a luz que estava em você tivesse apagado, com que haveria de salgar? Ou seja, as nossas vidas não prestam mais para nada, senão para ser lançado para fora e ser o quê? Pisada pelos... Por que tem tanto crente sendo pisado pelos homens? Porque talvez ele deixou um dia que a luz de Deus se apagasse na vida dele. Ô pastor, o inimigo está atrapalhando a minha vida. Porque talvez eu me tornei esse sal insípido. No 14 ele diz assim, vós sois a luz, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o quê? Um monte. Olha o que ele diz. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Mas coloca onde? No velador. E dá luz a todos que estão. Ou seja, o propósito de Deus, quando Ele fala que fez de você luz, o próprio Deus está dizendo, Ele não fez você, não acendeu algo na tua vida para colocar você escondido debaixo de algo. Porque Ele está dizendo, ninguém jamais acende, por exemplo, um lampião e coloca escondido e tampa a luz dele. Ou seja, Deus está dizendo que a vontade dEle é que você brilhe aonde você estiver. Que o brilho de Deus, ele venha se destacar na tua vida onde você estiver. E se alguma coisa não está deixando isso acontecer, não é da parte de Deus. Mas talvez aquele pó que foi ficando no teu coração. E esse pó muitas vezes é o pecado, da mágoa, da revolta, muitas vezes da bebida, muitas vezes de alguma revolta dentro do coração das pessoas. Você viu esse pregador, não sei porque que ele tem esse ódio no coração, sei lá, que gosta de ver tragédia, desgraça. Mas tem. E talvez aquilo ali é o que ofusca, que apaga a luz de Deus. Então algumas pessoas falam, mas pastor, será que Deus quer me abençoar? Ele está dizendo, ninguém acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, ou seja, o plano de Deus é para que você brilhe. A vontade de Deus é que a tua vida se destaque. A vontade de Deus é que aonde você estiver, Ele use a tua vida de uma forma tremenda. Só que o diabo sabe disso. E quando o diabo percebe que você está começando a brilhar, ele arruma um jeito de apagar essa luz em você. E quantas pessoas têm deixado? E às vezes ela deixa por quê? Porque às vezes o mundo ele é muito atraente. Às vezes o mundo ele é chamativo. É verdade ou não é? O mundo seduz as pessoas. E seduz. Se não fosse assim, Jesus não teria falado. E às vezes a pessoa está seduzida.
Quantas pessoas Deus tem um propósito na vida delas, só que o diabo de alguma forma ele acaba arrastando, por seja lá qual for, mas alguma coisa apaga dentro dele essa luz. Mas Deus, ele falou, ele acendeu para que você brilhasse. Diga graças a Deus. Pastor, como é que eu faço para brilhar? Sacode o pó, o pecado, arranca o que tiver na tua vida, amém? E coloque-se de pé e ele vai falar com você. Vamos terminar Ezequiel 2:1? Volta lá então. Lê comigo. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Fala para o teu irmão que está do teu lado, se levanta. Deus quer falar com você. Amém? Levanta de verdade, vamos orar. Amém. Vocês estão olhando para ele, fica de pé. Amém. Fecha os seus olhos agora, eleva seu pensamento até Jesus e de olhos fechados, com o coração aberto, entra na presença dele, dizendo para ele: Jesus, eu não quero mais essa poeira sobre a minha vida, eu não quero mais o pecado, a chateação. Vai dizendo para ele o que você não quer mais sobre você. O povo quer brilhar, Pai. Essa pessoa, ela quer brilhar, e alguém está orando agora e dizendo: Jesus, eu tenho que sacudir, Pai, aquilo que não está bom na minha vida. Isso, é hora de orar agora, igreja. É hora de dizer para Jesus: Jesus, me ajuda a me desprender desse sentimento, desse pensamento, dessa revolta, desta inquietação que há na alma, Pai. Meu Deus, quantas pessoas, Pai, estão se tornando como aquele sal que o Senhor disse, Pai, começou a perder, Jesus, o sabor, quando parou de te ouvir, parou de te escutar, quando parou, meu Deus, de dar ouvidos à sua voz, quando permitiu, Senhor, que de alguma forma a luz se apagasse dentro dela. Ah, meu Deus, mas tem alguém orando, dizendo: Pai, que essa luz venha brilhar na minha vida. Isso, igreja, o Senhor não quer que você seja pisado. O Senhor, Ele quer que você esteja em destaque. Ele quer usar a tua vida, Ele quer fazer algo através de você. Vai pedindo para Ele: Deus, que a minha vida possa ser a referência de outras, que através da minha vida, meu Deus, pessoas venham se converter. Vai declarando para Ele agora, igreja, vai pedindo para Ele: Deus, que pessoas que estão à minha volta possam ouvir o Senhor. Isso, jovem, ora agora, não deixe o diabo te distrair, não. Ocupe esse momento agora para falar com Jesus. O diabo muitas vezes ele vem, ele te oprime, ele começa a tirar a tua direção, a direção da tua mente. Ah, Pai, não nos deixa passar despercebidos, não, Pai. Ah, mas nos ajude agora, meu Deus, ajude essa pessoa a estar de pé verdadeiramente, ajude ela a clamar de verdade ao Senhor, Pai, ela encontrar, meu Deus, a referência na vida dela. Tem alguém dizendo: Deus, faz de mim um marido melhor, uma esposa melhor. Talvez esse pai está dizendo: Deus, me ajuda a ser um pai melhor, um homem melhor, Pai. Ajuda, meu Deus, a ser melhor para os meus filhos, para minha família. Ah, meu irmão, ora agora, pede agora, diga para Ele: Deus, me ensina, Deus, me dá a direção. Pai, quantas pessoas não têm sido pisadas nesse mundo, quantas pessoas, meu Deus, não têm sido envergonhadas no caminho por onde anda, Pai, mas agora ela está dizendo: Jesus, eu quero o teu brilho, Jesus, eu quero uma mudança na minha vida. Vai transformando agora, Pai, vai enchendo agora esse coração com o teu poder. A sua vida é preciosa para Jesus, minha irmã, ela é preciosa, meu irmão. Então se derrama diante dele, fala para ele: Deus, me ajuda a estar vivendo conforme o teu propósito, conforme a tua vontade. Ah, meu Deus, nós não podemos passar por essa vida, Pai, sem causar na vida de alguém uma referência boa da parte do Senhor, sem causar, meu Deus, alguma reação dentro desta vida. Ah, Pai, quantas vezes a nossa vida não vai se tornando, meu Deus, algo insignificante. Meu Deus, não mudamos nada, não alteramos nada, não refletimos nada para ninguém. Ah, mas vem agora com o teu poder, vai tocando agora, vai libertando agora, vai arrancando
arrancando, meu Deus, aquilo que não provém de ti. Essa pessoa que diz: Deus, arranca de mim a irritação, arranca de mim essa mágoa, arranca de mim, meu Deus, essa depressão. Ah, meu Deus, essa pessoa que um dia ela está bem, no outro ela está deprimida. Um dia essa pessoa está bem, no outro ela está desanimada. Ah, meu Deus, coloca sobre ela a tua luz, faz ela brilhar, Pai. Isso, vai clamando a Ele, vai invocando a Ele. O Senhor quer mudar a tua sorte, a tua história. Ele quer fazer você ser bênção aonde você estiver. Meu Deus, essa pessoa que se sente desvalorizada, muitas vezes deixado de lado, mas o Senhor é aquele que cuida, que acolhe. Então coloca ela de pé, meu Deus. Vai mudando a sorte dela, a sorte dele. Meu Deus, coloca dentro dela, Pai, o teu Espírito Santo, a tua paz. Alguém está orando e pedindo: Espírito Santo, me batiza. Espírito Santo, me levanta, me põe de pé. Isso, meu irmão, vai se levantando agora em oração, vai se levantando agora espiritualmente, vai pedindo a Ele: Deus, Deus, eu quero ser usado, eu quero ser essa luz, eu quero ver pessoas caminhando nessa luz, ó Pai. Salamanurina lamamama tiriri cantore covari cantari malá rianorena lamamama tiriri cantore covari xeremalá rianurida lamamama tiriri cantare. Recebe, meu irmão, recebe a força de Deus, vai recebendo o Espírito Santo de Deus agora. Santo, 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 Santo. Alamanorena lamamama tiriri xeremalama tere. Glórias e glórias e glórias e glórias, aleluia. Lamanorena lamamama halarererere xeremalá. Isso, vai amando a Ele. Que o Senhor brilhe através da minha vida, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém.